Bem, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando o nosso estudo da noite de hoje, sexta-feira, às 18h15. E nós sempre estudamos na sexta-feira, nesse horário, este livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, uma publicação da editora O Clarim. Lembrando sempre que esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte são as parábolas de Jesus e a segunda parte são os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus a gente estuda na quinta-feira, nesse horário mesmo, de 18h10. E as parábolas a gente estuda na sexta-feira, nesse mesmo horário, né? Então, assim, nós estudamos toda a obra, essa obra de Caibar Schutel. Nós estamos já, essa é a segunda aula dessa parábola, a parábola do credor incompassivo. E hoje nós estamos aqui já bem avançados, né? Nós lemos a parábola e dos comentários nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no 14º parágrafo, de onde eu vou começar o estudo de hoje, tá? Do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Parábola do Credor Incompassivo, é o 14º parágrafo, se eu não me engano. E esse 14º parágrafo inicia assim. Hoje é dia 15 de outubro de 2021. Então, inicia assim o 14º parágrafo, se eu não estiver errado. Daí a nova resolução do Senhor entregou o servo malvado aos verdugos, a fim de que o fizessem trabalhar à força, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Esta última condição é também interessante. Paga a dívida, recebe o devedor a quitação, o que quer dizer? Ele colocou em latim, né? Sublata causa tollitur effectus. A dívida deve forçosamente constar de um certo número de algarismos, subtraídos estes por outros tantos semelhantes. O resultado há de ser zero. Quem deve 2 e paga 2, nada fica devendo. Quem deve 18.900.000 cruzeiros, que era a moeda da época quando ele escreveu esse livro, e paga 8.900.000 cruzeiros, não pode continuar a ficar pagando dívidas. Isto é mais claro que água cristalina. Termina Jesus a parábola afirmando: assim meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós do íntimo do coração não perdoar a seu irmão. Sem dúvida, é tão difícil a um pecador pagar 18.900.000 pecados como um trabalhador pagar 18.900.000 cruzeiros. Mas tanto um como o outro têm eternidade diante de si. O que não se pode fazer numa existência, far-se-á em 2, 20, 50, na outra vida, em que o espírito não está inativo. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliada à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente e continuar a pagar depois de já ter pago. Então, aqui, nós vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui e vamos começar a refletir sobre uma questão. Eu vou pedir, quem estiver com a Bíblia aí, que vocês abram no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 27. Tá? Mateus, capítulo 18, versículo 27. Quem não tiver o livro de Deus, deixa eu ver aonde a pessoa pode pegar. Deixa eu ver aqui. Quer dizer, não vai estar igual no Evangelho, né? Mas seria mais ou menos o 3º parágrafo da parábola no livro. Nesse livro, seria mais ou menos o 3º parágrafo.
eu prefiro ler, fazer a leitura. Quem não tiver a Bíblia, pega o livro e começa a ler a partir do terceiro parágrafo. Mas eu vou ler aqui na Bíblia, tá? Então, na Bíblia, Evangelho de Mateus, Mateus é o primeiro evangelista do Novo Testamento. Capítulo 18, versículo 27. Diz assim: cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários, já falamos sobre isso. Agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me o prazo e eu te pagarei. Até falamos que a dívida, né, do primeiro devedor era de quase 164 toneladas de ouro. E desse outro era menos de 30 gramas de ouro. Só para que a gente possa ver a diferença de dívida de um para o outro. Porque Jesus costumava fazer assim. Ele exagerava para não restar dúvida. E aí ele continua: mas sem nada querer ouvir, este homem, o primeiro a ser perdoado, o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, e nós falamos também que esses outros servos seriam companheiros de servidão. Lembra que algumas Bíblias colocam como companheiros de servidão, porque esse seria o original. Os outros servos seriam, na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, estaria companheiros de servidão, para mostrar que todos devem alguma coisa, né? Então está aqui. Vendo isso, os outros servos ou companheiros de servidão, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, quer dizer, de servidão, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes. Em algumas outras Bíblias são verdugos, em outras são atormentadores. São 3 adjetivos que podem ser usados aqui: algozes, atormentadores ou verdugos, tá? Até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Então é Jesus que encerra no versículo 35, dizendo: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Então, nessa parábola, que está no capítulo 18, do versículo 27 a 35, o símbolo mais interessante nesse trecho que Jesus utiliza são as palavras. Dependendo da tradução, nós vamos encontrar 3 palavras diferentes. Em algumas traduções, vamos encontrar a palavra verdugo. Em outras, vamos encontrar a palavra algozes. E na outra, atormentadores. Quando ele diz: e o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes, ou aos atormentadores, ou aos verdugos. Vai depender da tradução. Tá. Ô, Rose, Oi. aqui o Haroldo Dutra usa carcereiro. Carcereiros é um outro tipo, né? Todas elas... O meu tá carrasco. Carrasco não são palavras bonitas, percebeu? Carrascos, carcereiros, atormentadores, verdugos, algozes, são todas essas palavras, lembram que alguém
que vai exercer uma força sobre outro. Não é assim? Alguém que vai subjugar o outro. Então, são palavras que têm essa ideia. Então, aí a gente pergunta, quem são esses verdugos, carcereiros, atormentadores, algozes, carrascos a que Jesus se refere? Ele se refere a essas pessoas. E aí a gente vai começar a fazer umas reflexões. Deus criou a lei de amor e todas as vezes, nós temos, inclusive, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, nós temos lá, na parte das leis morais, né, a lei de amor. Nós conhecemos essa lei do amor, que eu vou até abrir aqui só para dizer mais ou menos aonde ela começa. Só para a gente ver. Da lei de justiça, de amor e de caridade. Capítulo 11 de O Livro dos Espíritos. Da lei de justiça, de amor e de caridade. Tá? Capítulo 11 de O Livro dos Espíritos. Então, Deus, né? Ele criou a lei de amor. Agora, todas as vezes que nós agredimos, que nós descumprimos, que nós somos rebeldes ou agimos contra a lei de amor, somos entregues a esses verdugos, carcereiros, algozes, né? Atormentadores. Mas quem são eles? Nós já vamos descobrir. Porque quando eu infrinjo a lei de amor, é como se eu fosse entregue a uma dessas criaturas. A lei do amor, ela se desdobra na lei de causa e efeito. Então, a lei de amor se desdobra na lei de causa e efeito. Toda vez que eu violento essa lei de amor, haverá uma lei de causa e efeito para buscar o equilíbrio, para me trazer de volta ao equilíbrio, tá? Portanto, quando nós nos afastamos da lei de amor, praticando atos de desamor, cedo ou tarde, caso não entremos em um processo de autoconsciência, de auto-perdão, reconhecendo o erro cometido, aprendendo com ele para depois repará-lo, entraremos, por consequência, em um movimento atormentador denominado sentimento de culpa e remorso, pois a nossa consciência fica maculada. Então, toda vez que a criatura agride, que a criatura se afasta da lei de amor, ela começará a entrar num processo de autoconsciência e autoperdão. Ela precisa começar a trabalhar isso. Como autoperdão? Primeiro, tem que reconhecer o erro. Eu me afastei da lei de amor. Então, ela tem que reconhecer o erro e aprender com esse erro e buscar reparar o erro que ela cometeu, tá? E aí, ela, se não buscar isso, se não buscar corrigir, ela vai entrar naquele processo terrível do sentimento de culpa, do remorso, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Está lá no Livro dos Espíritos, deixa eu só ver se eu registrei bem, eu não anotei. Ah, não. Onde está escrito a lei do Senhor? Onde ela está escrita, a lei do Senhor? Na nossa consciência. Então, eu
já sei o que é certo e o que é errado. Eu sei. Não existe aquele que diz eu não sei. Quando a minha consciência começa a doer, é porque eu sei. Porque nós já falamos aqui sobre aquele que erra, acreditando que está agindo certo. Mas nós poderíamos até dizer que esses são em número menor do que aqueles que erram sabendo que não devem fazer aquilo. Mas por um desejo ou outro, para atender uma paixão, eu vou e faço isso. E aí a minha consciência me incomoda. Por quê? Porque eu sei o que é o certo. E eu sei o que é certo. Então, se eu não começar a buscar, a fazer um movimento para, primeiro, reparar o erro cometido, né? Primeiro aprender, olha, eu não devo mais fazer isso. Isso está errado. E aí, no momento que eu reconheço o meu erro, eu estou aprendendo com ele, não sou? Estou aprendendo com ele. Aí eu vou buscar repará-lo. Reparar esse erro. Se eu não fizer isso, se eu não buscar identificar o meu erro, fazer aquilo, lembra aí, Agostinho, 919A de O Livro dos Espíritos. Talvez seja a pergunta mais famosa do Livro dos Espíritos, que é aquela coisa do eu comigo mesmo, né? Se eu não buscar fazer isso, eu vou entrar num movimento atormentador, que vai se chamar sentimento de culpa e de remorso. Por quê? Porque a minha consciência foi maculada. E quando a minha consciência é maculada, ela não perdoa. Não existe consciência maculada que fique quietinha no seu canto. Ela não fica. Porque ela precisa ser reparada. Ela precisa voltar ao equilíbrio. Ela precisa ter, quando a gente diz assim, a sua pureza. Consciência, ela precisa ser limpa. E quando eu sei que errei e não reparei, a minha consciência está impura. E ela, falando, brincando, não aceita ficar sujinha. A consciência não aceita ficar impura. E aí ela começa a martelar, pedindo o quê? Limpeza, que é reparação, tá? Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos, na questão 886. Na realidade, em tudo a gente pode até dar um jeitinho, mas na consciência a gente não consegue dar jeitinho. Consciência não aceita jeitinho. Livro dos Espíritos, questão 886. Capítulo 11, parte 3ª da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Caridade e amor do próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Porque nós falamos aqui que a lei do amor se desdobra na lei de causa e efeito. Então, nós estamos na questão 886, que é da parte da lei de amor. E os espíritos respondem, né? O amor. Aí tem a notinha de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Isso é importante, gente. Todo bem que nos seja possível. Então, não é tentar fazer o impossível, que ninguém pode fazer o impossível. É todo bem que nos seja possível naquele momento. Amanhã, o meu possível pode ser mais largo. Ele pode ser mais largo. E ele diz aqui,
que desejáramos nos fosse feito. Tal sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E o que é indulgência? A indulgência é a disposição para perdoar culpas e erros. É ser clemente. A pessoa que é clemente, ela é indulgente. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Ou então aquela que está famosa na mídia, né? Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, eles aqui estão nos chamando a atenção para isso. Agora, quando Jesus diz para a gente que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo, nós vamos perceber que não foi Jesus o primeiro a dizer isso. Né? Porque a gente sempre lê, Jesus disse, devemos amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus não foi o primeiro a dizer isso. Lá no livro Levítico, que é aquele livro escrito por Moisés, que ele escreveu Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Êxodo e Números, 5 livros, Pentateuco, Mosaico. No livro Levítico, no capítulo 19, versículo 17 e 18, está escrito assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quase 1000 anos antes de Jesus está entre nós. Está lá. O Levítico, normalmente, era o livro onde estavam as leis do povo. Se eu não me engano, é o terceiro livro. O primeiro é Êxodo, depois é Gênesis, Êxodo e Levítico. No Levítico está escrito isso. Aí a gente vê, Jesus recitava as passagens do Antigo Testamento. Porque quando ele fala isso, ele está o quê? Recitando um versículo do livro O Levítico, escrito por Moisés no deserto. Ele está recitando um versículo do Levítico. Levítico, capítulo 19, versículos 17 e 18. Mas tem uma diferença. Quando Moisés, que é Moisés que escreveu o livro, então foi Moisés que falou isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas na prática, quando Moisés fala isso, quase 1000 anos antes de Cristo, ele estava falando, se limitando aos membros do povo de Israel. Aí é que começa a diferença. Ele, quando se dirige ao companheiro e diz assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele estava falando apenas do grupo hebreu.
Ele não estava falando para um hebreu amar um egípcio. Ele estava falando para o hebreu amar outro hebreu. Entendeu? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque naquela época de Moisés, dizer isso para um hebreu, amarás o teu próximo como a ti mesmo, já era uma grande ousadia. Porque aqueles homens daquela época não conseguiriam ir mais além. Então, Moisés disse assim, ó, você tem que amar o seu vizinho hebreu. Você tem que amar o seu vizinho. Não é só amar a tua esposa e teus filhos. O teu vizinho hebreu é filho de Deus, é teu irmão. Você precisa amá-lo. E o máximo que ele podia ir era até aí. Gente, a gente não precisa ir muito longe. Estamos em 2021. Tem pessoas que hoje só conseguem seguir essa observação de Moisés. Ama, porque ela só ama ela e a família dela. Para ela amar ao próximo como a ti mesmo, só se o próximo for primo, madrinha, tia, da família consanguínea. Entendeu? O vizinho já fica complicado. Não tem gente que é assim? Tem. Então, naquela época, Moisés parou ali. Amar ao próximo como a ti mesmo dentro do povo de Israel. Já foi um avanço. Foi um avanço. Acontece que quase 1000 anos depois, Jesus, ao ler as escrituras que estão no Antigo Testamento, ao pegar o livro Levítico, ele se deparou com esse ensinamento e ele disse também, devemos amar ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 34 e 40. Devemos amar o próximo como a ti mesmo. Eu vou lá, Mateus 22, é só ir à frente um pouquinho, versículos 34 e 40. Tá assim, ó. O grande mandamento. Sabendo os fariseus, não fechem a Bíblia não, deixa ela aberta aí, tá? Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez esta pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Este é o maior mandamento, e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que ele diz, aí a gente começa a entender quando Jesus diz assim, ó, nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Por quê? Porque o profeta Moisés falou isso lá no Deuteronômio. No Deuteronômio ele botou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Isso está em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. Olha como Jesus está. Jesus fala 2 passagens do Antigo Testamento. A primeira passagem é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E aí ele continua. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18.
Percebeu? O doutor da lei fez uma pergunta para ele. E Jesus respondeu a pergunta com duas passagens do Antigo Testamento. Ele não disse, eu acho que... Não. Ele respondeu a pergunta com duas passagens de um profeta. E ele termina dizendo, nesses dois mandamentos, que está lá do Deuteronômio e que está no Levítico, se resume toda a lei e os profetas. Então ele estava dizendo para eles assim, ó, é mais ou menos isso aqui. Gente, não tem novidade. Não tem novidade. Um doutor da lei fez essa pergunta para ele. Mas se ele é doutor da lei, ele não tinha que conhecer isso? Percebeu como Jesus era inteligente? Jesus não disse assim, pô, o que é isso? Ele só falou isso para Nicodemos, lembra? Você é doutor da lei e não sabe que é preciso nascer da água para nascer novamente? Mas aí, quando ele falou com Nicodemos, era ele e Nicodemos, os dois ali sozinhos. Aqui, ele não falou isso porque tinha uma plateia. E talvez o doutor da lei ficasse o quê? Humilhado. Porque, poxa, esse carpinteiro está me chamando a atenção na frente do público. Com Nicodemos, não, ele tinha intimidade com Nicodemos. Ele tinha intimidade com Nicodemos. E aí ele conversa ali. Poxa, Nicodemos, você é doutor e não sabe que preciso sair da água para nascer de novo? Mas aqui, ele estava em público. E o doutor da lei veio fazer uma pergunta a ele para pô-lo à prova. E Jesus não deu a opinião dele. Ele não disse, eu digo que é assim que você tem que agir. Não. Ele foi no Deuteronômio, foi no Levítico. É a mesma coisa. Você é doutor da lei e você não sabe disso? Então, não sou eu que estou dizendo. É a lei e os profetas, que você conhece muito bem, que dizem isso. E como eu falei antes, quando o profeta do Levítico disse que era preciso amar a ti mesmo, ele se restringiu àquele povo. Aquele povo, né? Que era para ele. Mas o mestre, quando ele diz isso, ele não está mais restringindo o amar a ti mesmo apenas ao povo de Israel. Ele alarga o horizonte e pede-nos para amarmos todos os homens, a humanidade, nossos irmãos. E aí, quando ele indica que, através de seus ensinos, que é para amar a todos, inclui-se nesse todos os gentios. Então, não é mais um ama ao próximo como a ti mesmo restritivo, como foi o do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Com Jesus, em Mateus 22, capítulo 22, versículos 34 e 40, é ama ao próximo como a ti mesmo, ampliado para toda a humanidade. Inclusive para os samaritanos, né? Lembra da raiva, do antagonismo entre os israelitas, o povo de Jerusalém e os samaritanos? É para os gentios, incluindo nos gentios os pagãos. Então, isso é muito importante a gente observar. É o mesmo mandamento, mas com Moisés, ele é restritivo. É para o povo hebreu, entre o povo hebreu. Quando Jesus fala, já não é mais restritivo. É para toda a humanidade, inclusive os nossos adversários. Porque o meu adversário
também é meu próximo, mesmo que eu queira liquidá-lo. Mas eu não posso negar que ele é meu próximo, porque ele foi criado por quem? Por Deus, como eu. Percebeu como a gente, quando vai para o Evangelho, a gente tem que estar muito atento? Muito atento. Então, continuando aqui, Jesus está nos convidando a irmos além, a ultrapassarmos a fronteira desse mecanismo social unicamente para adquirirmos a pureza do sentimento, calcado pela fé raciocinada. O que a gente está fazendo aqui, gente, é usando o nosso raciocínio, com a nossa fé, entendendo o ensino do Mestre Jesus. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, nos esclarece o seguinte. Capítulo 30 tem o título Amor. Quem tem o livrinho, vai lá para o final. Já 1, 2, 3, 4, 5, volta a 6 parágrafos. Pensamento e Vida. Emmanuel diz assim: o amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos. Não tem restrição, é todos. E que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito, estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, todos nós, Deus nos ama a todos, mas nos coloca a todos sob a lei da responsabilidade, tá? De acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Então, como Ele nos ama, Ele nos dá o tempo que nós precisarmos para traçar o nosso caminho para chegar até Ele. Isto é, sermos espíritos puros. É um longo caminho, não é verdade? Que a gente tem que caminhar. E aí ele diz aqui, Ele concede-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Então, o Pai, Ele vai nos dar o tempo que nós precisarmos para nos reconciliarmos com o bem, que é a regra imutável. Logicamente, que quanto mais a gente demorar para encontrar o Pai, mais dificuldades nós vamos ter. Não é verdade? Porque é sinal que a gente está o quê? Caindo demais. Ficando muito tempo preso em coisas que não são boas. São aqueles que vão chegar mais atrasados. E quem chega mais atrasado paga um tributo mais pesado. A gente sabe disso, não é? Então, amar, vamos ver se a gente consegue entender isso. Amar é ser eficaz. Amar é ser eficaz. Porque aquele que ama, tá? Ele está produzindo, vamos dizer assim. Aquele que ama está produzindo. Amar é ser eficaz, mas também eficiente. Porque quando você ama, você está fazendo tudo direitinho, como Jesus mandou. E aí, você está acelerando o seu processo evolutivo. Então, você está sendo eficaz. Você está sendo eficiente. Amar é cumprir a missão, mas com
excelência. Porque quem faz tudo certinho, né? E faz bem, e termina o seu trabalho, né? Dentro do prazo estabelecido, até termina acelerando um pouquinho, ele faz o trabalho dele com excelência, né? Agora, toda vez que nós ultrapassamos o limite do simples compromisso, isso se chama dever. Quando eu ultrapasso o limite do simples compromisso, isso se chama dever. Eu estou aí contribuindo com o bem real do próximo. Mas quando eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Olha só, quando eu ultrapasso o limite do simples compromisso, eu tenho que fazer 3. Eu fiz 4. Bom. Eu cumpri o meu dever. Eu não só fiz o 3 que eu tinha que fazer. Eu fiz até o 4. Eu fiz 3,5. Eu cumpri meu dever. Agora, quando eu estou contribuindo com o bem real do próximo, sem esperar nada em troca, isso é amor. Porque aí eu tinha que fazer 3, mas eu fiz 10. Isso é amor. Entendeu? Então, quando toda vez que nós ultrapassamos o limite do simples compromisso, é dever. É dever. Eu tenho que ser boa. Eu estou sendo boa. Eu estou contribuindo, eu estou cumprindo com o meu dever. Jesus falou para eu ser boa. Eu sou boa. Estou cumprindo com o meu dever. Já é maravilhoso isso, gente. Que antes nem boa eu era. Já é maravilhoso. Mas quando eu contribuo com o bem real do próximo, sem esperar nada em troca, aí isso é amor. Isso é excelência. É mais do que cumprir o dever. É ir além. E Jesus, ele está sempre nos convidando a irmos além. Ele está sempre nos convidando a ultrapassarmos a fronteira do mecanismo social para nós podermos adquirir a pureza de sentimento, calcado pela fé raciocinada. Percebeu a diferença do dever e do amor? É isso. Mas é lógico que o indivíduo primeiro, ele tem que fazer o seu dever. Tudo na natureza é uma gradação. Você não sai da budinha da planta, aquela budinha pequenininha, para a mangueira que está dando fruto. Não é assim? A natureza não dá salto. Você passa pelo dever. Aí tem pessoas que dizem, todo mês eu cumpro o meu dever. Eu vou lá, compro um quilo disso, 1 quilo daquilo e dou. Cumpri com o meu dever. Não tem isso? Tem, gente. Todo mês eu vou na casa espírita e dou a minha contribuição. Cumpri com o meu dever. Mas já é um avanço. Aceitando o convite de Jesus, nós vamos ultrapassando a fronteira desse mecanismo social. E aí, não só cumprimos nosso dever, nós entramos na excelência. Nós buscamos contribuir com o bem real do próximo, que às vezes vai muito além de 1 quilo de arroz. Tá? Sem esperar nada em troca. Quando o sentimento ultrapassa a fronteira das
responsabilidades, né? Então, quando o sentimento ultrapassa a fronteira das responsabilidades, deixa eu avançar aqui, humanas, ele torna-se o sol que ilumina as almas, substituindo a personalidade pela fusão dos seres. Quer ver? Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Primeiro parágrafo, diz assim: o amor, amar é próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Olha a importância do amor. O amor resume. Quem dá essa mensagem é Lázaro, em Paris, 1862. O Espírito Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha que importância que ele está dizendo aqui. Ó. Olha aqui. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos, gente, olha só que coisa importante. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Eu pergunto, todos terão os sentimentos no mesmo grau? Hein, Denise? Todos terão os sentimentos do mesmo grau? Claro que não. Ele está deixando bem claro aqui. Olha o que ele está dizendo. Os sentimentos são os instintos que nós temos elevados à altura do progresso feito. Então, os nossos sentimentos vão depender do progresso que nós já realizamos. Os sentimentos são os instintos, que todo ser humano tem instintos, lembra? Elevados à altura do progresso feito. Então, alguns terão um sentimento mais apurado, porque esse já fez um progresso muito grande. O outro terá um sentimento menos elevado, porque o progresso dele ainda não foi tão alto. Entendeu? E aí ele diz, em sua origem, quando o homem foi criado, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, é corrompido. Repare, olha o espírito da terceira ordem, espírito imperfeito. Quanto mais avançado, é corrompido, cheio de vícios, ele já avançou. Ele não é aquele homem, tá? Da origem. Ele já avançou, mas ele tem vícios, ele está corrompido. Só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Percebeu o que ele disse aqui? Que você só tem sentimento quando você está instruído e depurado. Eu sofri quando li isso. Eu sofri. É o que ele está dizendo aqui. Lázaro está dizendo para a gente que o sujeito só tem sentimento quando instruído. Até aí tudo bem, né? Todo mundo tem um diplominha aí. Mas depurado. Tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É o amor. Não o amor do sentido vulgar do termo, que é esse amor que nós temos. É do sentido vulgar. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as
criações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Jesus falou, não é mais amar ao próximo a ti mesmo, só da tua raça, não. É a humanidade toda. É outro amor. Né? Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, que a humanidade está aqui, ó, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, em esperança, desceram ao circo. Vocês já tinham lido essa passagem do Evangelho, fazendo essas observações, essa conotação? Eu fiquei chocada com a história de Lázaro dizendo aí, né, sobre quando avançado e corrompido só tem sensações. Que sentimentos só tem aquele que está depurado. Eu fiquei chocada. Me senti mal. Chocada, gente. Então, gente, essa é a vivência. O que nós lemos aqui é a vivência da lei de amor no seu mais profundo conceito. Entretanto, nossa compreensão sobre o sublime sentimento ainda é muito limitada. A nossa compreensão sobre esse sentimento verdadeiro, nessa plenitude, a vivência do seu mais profundo conceito, ainda é muito limitada para nós. Entender o amor assim, como Jesus entendia. Ainda é difícil, limitado para a gente. Né? Raramente o que chamamos amor ultrapassa o condicionamento egóico para alcançar a transcendência, conforme nos demonstrou Jesus. É muito, porque ele aqui, ele fala o porquê que ainda é muito egóico, o que nós entendemos como amor. Porque ele diz aqui, ó, no capítulo 11, item 8 do Evangelho, ele diz aqui, né, nesse período, em sua origem, o homem só tem instintos. Nós estamos bastante longe da nossa origem, claro, né? Bastante longe, graças a Deus. Quando mais avançado e corrompido, porque o homem se avançou e se encheu de paixões, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é amor. Então, os espíritos vão nos esclarecendo aí sobre isso. O porquê da nossa dificuldade de alcançar ainda essa transcendência do amor. Porque nós ainda estamos muito na faixa das sensações. Nós ainda estamos na faixa das sensações. Neste quadro evolutivo que o Evangelho, no capítulo 11, item 8, nos traz, de o homem em sua origem só tem instinto, quando mais avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e depurado em sentimentos, nesse quadro evolutivo, visualizamos a meta a ser alcançada. A meta a ser alcançada é isso. Ser instruído e depurado. Essa é a meta a ser alcançada por toda criatura, que é a vivência do amor na sua mais sublime expressão. É essa vivência que é essa meta que nós estamos correndo atrás, tá? Nós estamos correndo atrás dessa meta. É essa meta aí que todo mundo quer, né? Ser instruído na lei de Deus e depurado. A meta que todo mundo aqui está tentando alcançar. Ser instruído e depurado. Depurado na lei do Senhor, na lei de Deus.
É isso que todo mundo está querendo. É atrás disso que nós estamos correndo. Entenderam? Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque a internet aqui está salpicando, né? Mas tem um alerta aqui. Tem um alerta que a gente não pode deixar de ver. Não podemos esquecer que nessa subida, né? Nessa trajetória, nesse quadro evolutivo, que é a própria escala espírita, não podemos esquecer que Deus é Pai de todos, assim não podemos classificar os nossos irmãos como bons e maus, com base em critérios ideológicos, religiosos, étnicos ou morais. Deus é Pai de todos. Então eu não posso dizer que fulano é bom ou é mau, porque ele não é da minha etnia. Eu não posso dizer que ele é bom, que ele é mau, porque a ideologia dele é diferente. Ou porque ele tem outra religião. Né? Ou porque ele está se explodindo aí com não sei quantas bombas na cintura, como lamentavelmente nós vimos nessa semana, para buscar as 40 virgens. Ele é mau. Entenderam? Eu não posso ficar nessa situação. Mas é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente fica classificando um ou outro pela sua religião, pela sua ideologia, pela sua etnia, pelo seu conhecimento moral. Vamos pegar aí a Bíblia, quem tiver com a Bíblia aí, Carta aos Romanos, capítulo 2. A Carta aos Romanos é a primeira carta depois do Ato dos Apóstolos. Carta aos Romanos é a primeira carta depois do Ato dos Apóstolos. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 1. Tem Evangelho de João, Ato dos Apóstolos, Carta aos Romanos. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: assim és, homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo, te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que ele. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. É Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 1. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes, também pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade, seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal. Primeiro ao judeu e depois ao grego. Primeiro ao judeu, porque o judeu conhece a lei. Tá? Então, ele tem mais responsabilidade. E depois ao que é o gentio. Mas glória, honra e paz a todos o que faz o bem. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Porque diante de Deus, e esse é o versículo mais importante da segunda carta aos Romanos, é o seguinte, é o versículo mais importante da carta aos Romanos, capítulo 2. É esse versículo 11. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11. É o mais importante. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. É o versículo mais importante.
desse capítulo 2 da Carta aos Romanos. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Nós estamos vivendo em 2021 e ainda não lemos isso. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos são iguais. Mas na lei do Senhor. E fazemos o quê? Distinção de pessoas. E aí, por isso é que nós ainda estamos aqui, como diz Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 8. Avançado e corrompido. Só temos sensações. Porque nós não conseguimos obter esse versículo que está aqui. Não fazer pessoas. E aí tem uma importante reflexão aqui. Importante reflexão a ser feita. Para amarmos o próximo, primeiro temos que amar a nós mesmos. Da mesma forma, não amaremos a Deus se não conseguimos amar os nossos semelhantes. Então, o indivíduo primeiro precisa aprender a amar a si próprio, para depois aprender a amar o próximo. Tá? Porque se o indivíduo não se amar, como é que ele vai amar a Deus? Então, a gente primeiro tem que aprender a amar a si próprio e amar verdadeiramente a Deus. Porque quem não ama a si próprio, quem não ama a Deus, como é que vai amar o próximo, o semelhante? Possível, né? Emmanuel ensina no livro O Consolador, item 351, está lá, O Consolador, item 351. Emmanuel diz assim, a pergunta, como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? O Consolador 351. Como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? E Emmanuel responde, o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim. Porque o nosso problema é de iluminação íntima. O problema do homem é um problema de educação, como diz Pedro de Camargo. E Emmanuel aqui. O nosso problema é de iluminação íntima. Iluminação íntima é a educação. Na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Quem se ilumina, quem se autoeduca, cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Deixai brilhar a vossa luz. Irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma, que é a sua autoiluminação. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor, consciente de que todo bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Lembra? São muitas diversidades de carismas, mas aquele que... Então, é um só dispensador de bens. Deus. Belíssima passagem aqui de E Consolador. E encerrando, nós vamos fazer o seguinte. Jesus sabia que teríamos dificuldade em compreender e preservar o conceito de amor. Ele sabia disso.
que a gente teria muita dificuldade de compreender e preservar o conceito de amor, que mais agrada a Deus. Por isso, completou o ensinamento nos mostrando um modelo de amor que devemos seguir. Ele sabia da nossa dificuldade. Principalmente para o pessoal da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, teriam muita dificuldade de compreender e preservar, não só compreender, mas preservar o conceito de amor que agrada a Deus. Por isso, como pedagogo por excelência, o psicoterapeuta do amor, ele completou o ensinamento sobre o amor, nos mostrando o modelo de amor que devemos seguir. Quando se apresentou para a humanidade como uma referência do amor na Terra. E nós vamos encerrar vendo como é que Jesus nos trouxe esse ensinamento, quando ele se mostra como referência do amor na Terra. Vamos lá no Evangelho de João, que é o último evangelista, depois de Lucas, João, antes do Ato dos Apóstolos. João, capítulo 15, versículo de 9 a 17. João, o último evangelista. Mateus, Marcos, Lucas e João, antes do Ato dos Apóstolos. João 15, versículo de 9 a 17. Diz assim: perseverar no amor de Cristo. João, capítulo 15. Vou esperar um minutinho aí. João, capítulo 15. Todo mundo já achou o capítulo 15, né? Versículo 9. O Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Então, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Então, se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se guarda, é que deu um probleminha na internet. Estou no versículo 10. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu vou lendo aqui, eu não sei. Perfeita. Tá? Na internet, Sim, deputada, mas estamos Pode ir, que a gente está ouvindo. Espera aí um instantinho. Agora não. Agora foi embora. Parou. Agora não. Rose, nós não estamos te ouvindo. vi nada, Rose. Eu acho que ela não está ouvindo nem a gente. Não, não está, não. Ah, ela disse que está ouvindo. Mas você não tem som nenhum. E aqui está dizendo que agora o seu microfone aparece e some. Não. Mas a gente não está te ouvindo. Ah, que pena. Aquela hora picotou o som, mas a gente começou, estava ouvindo bem. Depois é que deu ruim.
nada de som. Não. Estou lendo seus lábios. Não estamos ouvindo nada. Você quer que leia? Eu não tenho nem te ouvindo. Não. Beto botou lá, continua sem som. Ih, não dá para ler. Ouvir. Tem que ligar para ela. 12, não estamos ouvindo nada. Tá bom, está testando, né? Tá, entendi.